A astúcia de Satanás. Hoje nós vamos falar sobre isso, a astúcia de Satanás. A astúcia é uma qualidade de quem é astuto. Portanto, o diabo ele é astuto. Também a astúcia é a sagacidade, é a habilidade de enganar os outros. E o diabo ele tem em seu caráter, o diabo tem em sua índole essa característica da astúcia. Ele é astuto, ele age de maneira astuta, o diabo coloca em ação a sua astúcia. E desde do livro de Gênesis da Bíblia, desde da criação do homem, Satanás ele tem colocado em ação a sua astúcia, a sua habilidade de enganar as pessoas. Ele tem colocado em ação a sua sagacidade. Como texto básico, eu quero ler aquilo que está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e versículo 3, aonde o apóstolo Paulo ele diz aos cristãos da igreja de Corinto, ele diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que tenho de preparar para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Aí no versículo 3 de 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, agora ele vai falar, porque ele estava zelando pela igreja de Coríntios, pela igreja de Corinto, pela igreja dos cristãos que estava em Corinto. No versículo 3 ele diz: mas eu receio que assim como a serpente, que é Satanás, que é o diabo, mas assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da pureza que é em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele estava com receio de que Satanás viesse enganar a igreja de Corinto, os cristãos da igreja de Corinto, com a astúcia que ele possui. E o apóstolo Paulo foi ele quem fundou a igreja de Corinto no ano 52 a 55. E o apóstolo Paulo, de fato, ele fundou esta igreja de Corinto. Não só fundou, mas instruiu os cristãos na palavra de Deus, instruiu os cristãos de Corinto no Evangelho de Cristo. É tanto que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, o apóstolo Paulo, já no ano 55 a 57, ele escreve essa carta e diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, ele diz: eu venho vos lembrar, irmãos, o evangelho que vos preguei. Portanto, o apóstolo Paulo ele estava com esse receio
de que Satanás viesse enganar, ludibriar os cristãos da igreja de Corinto, pois o diabo ele tem a astúcia, a sua habilidade de enganar. E se nós, como igreja do Senhor, se nós, como povo de Deus, não tivermos atento, não tivermos vigilante, nós seremos enganados com a astúcia do diabo. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que no versículo 2 de 2 Coríntios capítulo 11, ele diz que eu zelo por vós com o zelo de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo ele estava zelando, cuidando, protegendo, ensinando, doutrinando os cristãos da igreja de Corinto, para que eles viessem ter uma base sólida em Cristo Jesus, para que eles pudessem ter um fundamento firme em Cristo Jesus. É tanto que ele diz que eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que tenho preparado para vos apresentar como virgem a um só esposo que é Cristo. O apóstolo Paulo ele preparou a igreja de Corinto, os cristãos, como uma virgem para apresentar a um esposo que é Cristo Jesus. Assim como uma mulher, ela ainda na sua juventude, ela tem um sonho de casar-se pura, de se entregar ao seu esposo em santidade, em pureza. Assim também o apóstolo Paulo estava preparando a igreja de Corinto, os cristãos, para apresentar como uma virgem a Cristo, que é o esposo. E nós devemos, da mesma maneira, da mesma forma, nos preparar, nos doutrinar nós mesmos e receber a doutrinação bíblica dos pastores, dos nossos líderes, segundo a palavra de Deus. Porque desta maneira nós iremos estar puros, iremos estar lavado a cada dia com as nossas vestes limpas para nos apresentar a Cristo Jesus, para que quando Cristo vier nos buscar, nós estejamos puros. E o apóstolo Paulo ele foi enfático dizendo: eu tenho vos preparado como uma virgem para um só esposo que é Cristo. No versículo 3 de 2 Coríntios capítulo 11 ele diz: mas eu receio que assim como Satanás, a serpente, enganou a Eva, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade que é em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo diz isso, que estava com receio de que Satanás viesse enganar a igreja de Corinto, os cristãos de Corinto, assim como ele enganou a Eva com a sua astúcia, nós podemos entender, compreender de que se a igreja não estiver doutrinada, recebendo a doutrina da palavra de Deus, sempre, diariamente, constantemente, ela está sujeita a ser enganada, a ser ludibriada por Satanás. Daí a razão, a importância de nós, como líderes, os pastores, estar colocando as verdades bíblicas, pregando as verdades bíblicas, falando as verdades bíblicas à igreja, ao rebanho, à noiva de Cristo. Portanto, eu friso o que o apóstolo Paulo ele diz aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versos 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem a um só esposo, que é Cristo. Verso 3. Mas receio que, assim como a serpente, que é o diabo, Satanás,
enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade devida a Cristo. Então, quando nós não estamos fundamentados nas Escrituras, na palavra de Deus, nós iremos nos afastar da simplicidade devida a Cristo, da pureza devida a Cristo. E isso ocorre devido ao afastamento da igreja, dos líderes, quando se afasta das Escrituras, se afasta da palavra de Deus. A igreja e os cristãos fica frágil, é como uma presa fácil para que Satanás possa enganar, ludibriar com a sua sagacidade. Portanto, eu quero nessa noite, quero nesse dia, nesta hora, convidar a você a estar atento para a astúcia de Satanás, para a sagacidade de Satanás. O diabo, ele é astuto, o diabo, ele é sagaz. E o apóstolo Paulo, ele diz que assim como ele temia, que assim como Satanás enganou a Eva com a sua astúcia, ele temia que Satanás também viesse enganar a igreja de Corinto. E se nós não estivermos preparados e embasados nas Escrituras, nós iremos ser enganados por Satanás com a sua astúcia. Mas em nome de Jesus, nós iremos perseverar nas Escrituras, na palavra de Deus, e que Deus, a cada dia, nos dê discernimento para que nós possamos nos livrar da astúcia de Satanás. Eu convido você para compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que ela possa estar ciente e se precaver da sagacidade de Satanás. Convido você também para participar dos próximos vídeos sobre a batalha espiritual. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.